aqui na frente da minha casa tem uma vaga de idoso, certo? Uma vaga de idoso. Eu não sou idosa, pela minha idade, não sou considerada idosa. Eu tenho 43, vou fazer 43 anos esse ano. Se eu paro, é proibido para mim, que eu tenho 43 anos, parar numa vaga que está escrito idoso, porque aquela vaga é destinada às pessoas com mais de 60 anos. Então, aquela vaga é proibida para mim. Só de pensar em parar naquela vaga, eu já sinto medo, já sinto culpa. Se eu parar naquela vaga, eu vou ser punida, porque aquela vaga é proibida para mim. Então, a palavra proibido, ela causa em mim um sentimento de medo, de culpa, de que eu não posso parar naquela vaga. Eu não. E aí a mesma coisa com os alimentos. Se eu tenho um sentimento, se eu acredito que aquele alimento ele é proibido para mim, que estou no pré-diabetes, aquele alimento é proibido para mim, que estou no pré-diabetes, se eu pensar naquele alimento, eu já tenho um sentimento de medo com relação àquele alimento. Se eu comer aquele alimento, eu tenho um sentimento do quê? De culpa. E nós, seres humanos, nós não gostamos de sentir isso. Nós não gostamos de nos sentirmos culpados. Nós vamos tentar desesperadamente aliviar esse sentimento de medo, esse sentimento de culpa. E como é que a gente faz isso? Uma das formas mais rápidas e efetivas de nos fazer sentir bem aliviados, que a gente aprendeu desde lá da nossa infância, é a comida. E aí a gente vai procurar comida. Isso é a compulsão. Eu busco desesperadamente por algo que me alivie esse sentimento ruim, e a comida me traz essa sensação boa, essa sensação gostosa. Então aí posso eu posso ter eu posso ter esse comportamento de buscar alívio em outras situações, em outras coisas. Posso fazer isso no álcool, posso fazer isso nas compras, posso fazer isso até nos relacionamentos. Mas muito comum é a compulsão alimentar. É o desejo, o aumento do desejo por consumir um alimento que eu gosto, porque ele me traz um sentimento bom, imediatamente. Então, a compulsão, ela não é por conta do alimento, ela é por conta de um sentimento que você tem sobre aquele alimento. E tudo que a gente ouve hoje, não tudo, mas grande parte das informações que nos chegam hoje sobre alimentação saudável, sobre prevenção de doenças, sobre combate ao diabetes, sobre reversão do pré-diabetes, nos leva para esse lugar de medo, de culpa. Ah, não pode comer carboidrato, não pode comer doce, você precisa cortar os doces, você precisa parar de comer fruta. E aí, de repente, vem um estudo que eu não sei vocês, mas eu recebi no meu Instagram de uma seguidora, na verdade foi mais de uma seguidora, teve um seguidor também que me mandou, e aí apareceu, obviamente, né, algoritmo. O algoritmo é um robozinho lá das redes sociais que nos mostram mais daquilo que a gente pesquisou, que a gente assistiu, que a gente ficou vendo ali por alguns segundos, ele, bum, vai mandar mais para você. E aí apareceu para mim um vídeo mostrando, e aliás, não foi só um vídeo que apareceu, não. Eu recebi um e-mail da Sociedade Brasileira de Diabetes falando sobre a importância das proteínas para o controle glicêmico. Ótimo, super defendo isso também. Quem é aluno meu, quem já me segue há mais tempo, sabe que eu super defendo o consumo de proteínas, de fibras, de gordura, junto do carboidrato, para um controle glicêmico e para a reversão do pré-diabetes. Mas aí qual é a solução da vez? Porque eu tenho que ter um diferencial para me destacar. Todo profissional, notícia, artigo, tem que ter um conteúdo, tem que ter
uma pitada ali de algo que me faça compartilhar mais aquele conteúdo, que me faça prestar atenção. Então, ele chega com algum diferencial e a solução da vez que eu estou vendo, já antecipando aqui para quem não ouviu ainda, e que não é nenhuma novidade, porque isso já foi pregado há um tempo atrás, que é comer a salada primeiro, comer a proteína primeiro, a ordem dos alimentos. Então, essa é a solução da vez. Porque eles estão entendendo que cortar não resolve. Então, eu preciso trazer uma coisa nova, né? Então, está se falando muito da ordem. Primeiro eu como a salada, depois eu como isso, depois a... Gente, imagina você ficar nessa preocupação de que tem que comer a salada primeiro. E quem não gosta de salada? Como é que faz? Quem não gosta de verdes? Imagina o sofrimento para essa pessoa. Imagina quem não gosta de comer a carne primeiro. Não, tem que comer na ordem. Essa é a solução milagrosa da vez. E eu, por experiência própria, profissional, na minha vida, com a minha família, com os meus alunos, e quem me segue aqui também, porque sabe que eu não falo disso, que não existe esse negócio que tem que comer a salada primeiro, que você tem que comer um alimento primeiro. Porque daí agora vai todo mundo ficar preocupado. Ah, tá certo eu comer esse primeiro, depois esse? Então aí desvia. E aí a gente tem um outro problema, que desvia o foco daquilo que realmente importa para reverter o pré-diabetes. E aí você vai ficar desesperadamente tentando colocar os alimentos numa ordem. Isso é muito desgastante. Isso aumenta o teu estresse, aumenta a tua ansiedade, não resolve o problema do pré-diabetes. Ah, Gi, mas tem um estudo lá que mostrou a curva glicêmica. Tá, mas esse estudo não me mostra outras opções. É óbvio que se eu comer a salada, a proteína e depois o carboidrato, ok, eu vou ter uma curva glicêmica mais estável, não vou ter picos de açúcar no meu sangue. Mas não precisa ser assim. Porque se você não gosta de comer a salada primeiro, se você não quer ter essa preocupação de o que tem que comer primeiro, o que tem que comer depois, você tem outras opções. Não precisa ser assim. Porque se você ficar preocupada com isso, tentar implementar isso na sua vida, é uma preocupação a mais. E percebam que isso não tira o medo do carboidrato, reforça o medo do carboidrato. Ah, o problema é o carboidrato mesmo. Só que eu tenho que deixar ele por último para comer. E isso causa agrava a situação, na minha opinião, isso agrava o problema, porque reforça que o problema é o carboidrato, e na verdade o problema não é o carboidrato, reforça que o problema reforça o medo, né? E aumenta também o comportamento de compensação. O que eu quero dizer com isso? Se eu não posso comer carboidrato e comer salada e proteína antes resolve o problema, o que eu vou fazer? Eu não vou me preocupar tanto aqui com... não é que eu não vou me preocupar. Eu aumento o meu consumo de vegetais para compensar o carboidrato. E aí te dá um sentimento de resolver o problema. É só eu botar aqui a salada na frente e eu resolvi o problema do pré-diabetes.
E aí eu não cuido daquilo que realmente reverte o pré-diabetes, que estão em outros pontos da minha vida. Eu paro de cuidar de outros hábitos, ou eu paro não, eu nem começo a olhar para outros hábitos que importam, hábitos essenciais para a reversão do pré-diabetes e manutenção da glicemia normal. Essa ordem que eu tenho que cumprir, ela se torna um band-aid, ela fica igual ao problema dos chás, ao problema do suco detox. É só tomar um suco detox, é só fazer o dia do lixo, é só eu tomar um chá especial aqui que abaixa a glicemia, é só eu mudar a ordem dos alimentos e pronto. E isso não é verdade. Aí eu paro de olhar para o sono, eu paro de olhar para os meus hábitos de atividade física, eu paro de olhar para os meus hábitos de pensamento que me causam estresse e ansiedade, eu paro de olhar para aquilo que está realmente me levando para o diabetes tipo 2. E eu fico mais compulsiva por comida, porque o carboidrato continua sendo vilão. Eu deixo ele por último, mas ele continua sendo vilão. E pode ser que ao deixá-lo por último, eu chegue nele não com mais saciedade, como está pregado,